Motumbá, boa noite de domingo para vocês. Enfim, quem tá me vendo de novo hoje, de manhã já coloquei vídeo. Bom, já deve ter algum vídeo meu aí que você já deve ter visto tratando o Ekeko, tá? Já falei dele em vários vídeos, então não vou falar dele nesse vídeo aqui. Vou aproveitar enquanto eu tô tratando ele, né? Fazendo a oferenda, a gente vai conversando enquanto eu vou colocando os doces aqui. Esses tempos atrás eu tinha falado num vídeo que eu fui para lá nas Astúrias, né? Que é um principado lá no norte da Espanha. E tem gente que ficou perguntando, o que tem a ver e tal, o que tem a ver com a religião e não sei o que. Enfim, vamos lá, tá? Existe uma região lá no norte da Espanha, uma região celta. Até agora o governo espanhol reconheceu uma região que as pessoas eram preparadas, iniciadas na bruxaria, tá? Era uma região muito forte no culto à bruxaria. Quando eu tô falando de bruxaria, gente, não tem nada a ver com quimbanda, não tem nada a ver com religião africana, não tem nada a ver com essas coisas, tá? Bruxaria mesmo, sabe? Rituais daqueles que a gente vê em livros do tempo da Inquisição, essas coisas aí. Alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens, ainda aqui na América Latina, né, as primeiras idas para o Peru, para a Bolívia, as primeiras idas minhas para conhecer os rituais aqui da nossa, aqui mais próximos, mais perto, né, até mesmo os rituais de Pachamama, desse pessoal todo aí, eu escutava muito, né, principalmente um pajé que eu tinha um contato com ele, só que infelizmente ele faleceu alguns anos atrás. Eu tinha uma curiosidade da forma como ele falava da influência dos ritos dos bruxos, né, das bruxas que trouxeram da Europa na colonização espanhola. Então, às vezes a gente acha que só existe os rituais da parte africana e tal, mas não. Existem os rituais egípcios, né? Que é uma coisa que eu não me aprofundei muito, mas existem os rituais de bruxaria egípcia, existem os rituais celtas, né? Que é esse que estou falando para vocês. Existem os rituais incas, que eles vêm muito, muito antes da colonização, da influência das colonizações que veio para a nossa região aqui da América Latina. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente aqui fala muito dos trabalhos africanos, lembrando que os escravos vieram e os escravos trouxeram esses rituais para cá e foram passando de uma forma ou outra, né, para a gente ter o conhecimento que a gente tem hoje. Mas várias regiões do mundo já praticavam algum tipo de magia antes disso, tá? Eu fico às vezes até um pouco preocupado, porque assim, eu vejo às vezes pessoas dando consultas, principalmente nessas madrugadas aí, numas lives, umas pessoas assim poderosas, que nunca deitaram pro santo, pessoas sem fundamento, pessoas que nunca tiveram noção, né, do que está fazendo, na mistura das energias, na mistura dos materiais. Isso acaba me dando um pouco de preocupação, porque assim, nesses últimos 15, 16 anos, eu rodei o mundo,
tentando aprender, tentando me aperfeiçoar, tentando conhecer, ler bastante, e nem todo o conhecimento que eu gostaria de ter, eu atingi, né? E às vezes eu vejo as pessoas aí fazendo umas saladas na vida das pessoas, que eu fico até preocupado, sabe? Gente, Búzios, ele é totalmente herança de africano, herança de candomblé, herança do Ifá, né? Ter esse conhecimento em cima de jogo é uma mãe de santo, um pai de santo que vai te passar depois de anos de roncó, anos deitado, anos de estudo, anos, né, de terreiro para você chegar ao ponto. E eu vejo gente aí que não está nem um pouco preparado jogando búzia, atendendo aí na madrugada. As cartas, de modo geral, são herança do nosso povo cigano, assim como as runas são herança do povo celta. E há muitos anos atrás, logo que eu comecei a fazer essas minhas primeiras viagens aqui para a América Latina, quando comecei para a Bolívia, para o Peru, para o norte da Argentina, eu busquei alguém que me desse uma referência de ensino e uma base para mim começar a me aperfeiçoar. Não basta na nossa fé, na nossa religião, ter o dom, não basta a gente ter o conhecimento empírico, que vai passando, né, de conhecimentos de pai para filho, alguma coisa assim. A gente tem que ter uma estrutura chamada, no mínimo, base, né? No mínimo, uma base, uma estrutura para a gente começar a ter fundamento, porque é uma tremenda responsabilidade falar da vida alheia, é uma tremenda responsabilidade a gente falar da vida das pessoas. Então, depois de que eu teria já concluído algumas idas, falando aí em torno de 5, 6 viagens aí para essa região da Bolívia, me lembro que logo as primeiras vezes eu encarava um trem que se chamava o Trem da Morte, né? Saía de Puerto Quijaro a Santa Cruz de la Sierra num trem da morte. Hoje esse trem não existe mais, hoje é o Expresso do Oriente. Então hoje é um trem totalmente seguro e confortável, mas quem encarou, né, há 15, 20 anos atrás o Trem da Morte, procurem aí na internet que vocês vão entender. E depois de lá eu pegava mais um ônibus, né, o Expresso Copacabana, até La Paz, na Bolívia. E de lá que eu acabava pegando outro ônibus para chegar em Puno, no Peru, do outro lado do Lago Titicaca. E era uma viagem sofrida, que hoje até eu sinto saudade, né? Porque hoje em dia eu vou, mas pego o avião, vou direto de avião e volto, não tenho mais aquele sofrimento. Aquele sofrimento tinha na época, então não tinha uma condição financeira que igual tenho hoje para encarar uma viagem dessa. Também hoje não tenho mais nem corpo para isso. E vários desafios que eu recebi nessas idas minhas, uma delas foi na parte da ancestralidade, né? Aqui numa cidade aqui perto de Caçador, entre Caçador aqui e Chapecó, existe uma cidade chamada Faxinal dos Guedes. Tá? E Faxinal dos Guedes tem um dos maiores médiuns, uma das maiores nomes dentro do respeito na mediunidade, na parte de terapia, na parte espiritual. E ele faz ainda um trabalho principalmente na área de cura, né? Principalmente nessa área de regressão. E numa dessas idas minhas até esse senhor que chama Biador Giordani, o Bianor acabou, né, revelando que eu iria encontrar um pajé
e esse pajé seria meu irmão de um guia espiritual meu, que já desencarnou, e este pajé iria me passar algumas atribuições. E ele falou que esse pajé estaria nos Andes, assim, assim, e por mera coincidência, alguns anos depois que ele me falou isso, eu acabei indo aos Andes e conheci esse pajé. Até 4 anos atrás, esse pajé, quando ele desencarnou, né, eu fui eu fui a Puno, ao Lago Titicaca, onde ele morava, e encontrei, tive um contato de matéria, minha parte matéria física com a parte espiritual com ele. E nessas idas ali, ele foi me passando desafios que foram me levando a eu explorar um pouco mais, a me desafiar. Então, quando chegou na parte de eu aprender a parte de bruxaria, muito antes de eu ir para a África, eu fiz uma viagem, já tinha ido para a Europa, já tinha ido para a Alemanha, já tinha ido para a Suíça, já tinha ido para Madrid, mas ele acabou me enviando para o norte da Espanha, para uma região, né, dos celtas, lá em cima perto de Bilbao, de Santander, a parte para cima das Astúrias, que agora que o governo, essa semana que estava lendo, o governo espanhol vai reconhecer uma espécie de indulto, uma espécie de perdão pelo que foi feito com as bruxas lá. Por ser uma região muito influenciada, a Europa toda, pelos católicos, acaba se tornando um lugar que as pessoas não têm muito abertura de falar, é muito secreto. Então, lá verdadeiramente somente quem é um bruxo que reconhece outro bruxo, ou como uma bruxa que reconhece outra bruxa, vai abrir as portas para alguém entrar e ter conhecimento e ir a fundo, tá? É uma região que quem gosta de ler Paulo Coelho já deve ter visto ele citar em livros dele, até porque ele fez o Caminho de Santiago de Compostela, como eu fiz parte também do Caminho de Santiago de Compostela. Eu fui morar numa cidadezinha chamada Tinel. Tinel é bem pequenininha, assim, não tem nem como chegar em Tinel, né? De Oviedo, até Oviedo a gente tem trem, e de trem não tem trem para chegar em Tinel, né? Tinha 2 frequências de ônibus por semana. E aí, nessas caminhadas que a gente acaba fazendo, catando, né, seguindo as conchinhas que é o símbolo da caminhada de Compostela, as bruxas, os bruxos, os magos vão acabando passando para a gente um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de desafios. E talvez lá atrás eu não entendia o porquê desse conhecimento, né? O porquê que estavam me passando isso. E hoje já não, hoje eu já tenho outro conhecimento, hoje eu já tenho outra ideia. E às vezes um cliente, alguém vem me passar alguma coisa para mim, e aí eu paro e penso, opa, peraí, eu já vi isso daqui em algum lugar. Como é um conhecimento antigo, não é uma coisa que a gente vai buscar em literaturas, é uma coisa de reflexo, é aonde entra a importância do silêncio, é onde entra a importância de meditar, é onde entra a importância de a gente se preparar para pelo menos dar uma resposta para um cliente afetiva. As pessoas acham que a vida da gente é só amarração amorosa, é só fazer trabalho de linha amoroso, é só trabalho de, enfim, de destruir e tal, mas não. Antes de pensar em fazer essa linha de trabalho aí,
a gente aprende muitas outras coisas. E eu tenho a certeza, né, que nada é em vão. Assim, o conhecimento não é em vão, as forças que a gente vem procurar não são em vão. E o que me admira, que enfim, estava falando, é muitas dessas vezes as pessoas saem do nada, começam a atender, do nada começam, né, a falar sobre religião, né, do nada começam a fazer consulta, do nada começam a prestar atendimentos. Até onde vai ser uma entidade ou até onde vai ser um egum? Porque muitas das vezes o próprio médium está sendo enganado, né? Muitas das vezes o próprio médium não está sabendo que ele está sendo usado por um egum, por alguma coisa nessa linha. E aí eu fico pensando o quanto, né, a gente às vezes se prepara, né? Eu sei o que eu passei já no México em rituais, eu sei o que eu passei já na África em rituais, né? Até aqui mesmo dentro do Brasil, né? Agora tá tão na moda o pessoal falar dos rituais juremeiros, que, enfim, heranças dos nossos índios, das pessoas lá de cima do norte. Eu, dia 10 agora 10 de março, eu estou indo para Tefé, fico uma semana no meio da Amazônia, e eu vejo por aí as pessoas falando, mas eu falo, né, converso com um cacique, converso com esse, converso com aquele e tal, me ensinou a fazer isso, me ensinou a fazer aquilo. É a mesma coisa, eu vim aqui ensinar vocês, né, a fazer uma oferenda dessa aqui, mas sem fundamento. Para quê? Aonde? O que isso vai ajudar? O que isso vai adiantar, né? Às vezes, né, você sem fundamento, sem ideia da coisa, do que está sendo feito. Fazer por fazer não adianta. Então, eu sempre fui desafiado a inovar, sempre fui desafiado a ir atrás de coisas novas, sempre fui desafiado a estudar coisas novas. Mais importante do que isso é a fé. Só que não adianta você ser católico e não ir na missa. Não adianta você ir na missa, não comungar, não fazer os teus deveres, não fazer a tua catequese. Mesma coisa nós de religião. Não adianta todo dia você acender a tua vela, você bater o teu paô, se você não cumprir as obrigações de santo, né? Eu conheço gente que sai por aí atendendo, nunca deitou pro santo, nunca passou 21 dias deitado, às vezes não tem nem 21 de idade e já está já tá aí atendendo, né, super poderosos aí que não tem nem 21 anos de idade e já estão com a casa aberta. Então, cabe-nos respeitar, mas cabe a nós também saber diferenciar até onde é entidade, até onde é um guia espiritual e a partir de quando é um egum. Porque egum pode se aproximar, egum pode se prontificar, né? Egum faz isso. Egum pode chegar para você e dizer, eu sou Jesus Cristo, eu sou Nossa Senhora Aparecida, igual eu vejo por aí. Né? Tem gente atendendo, se passando por Nossa Senhora Aparecida por aí, atendendo, e sem base, né? E uma pessoa vai, outro vai, e a coisa acaba, né, se espalhando. Então, a gente acaba, eu viajo bastante, né? Já, enfim, conheci mais de 40 países aí, mas nem sempre na minha vida eu viajei a passeio, né? Que nem agora, virada do ano, eu viajei a passeio, é claro, né? Fui com a minha mulher e tal, viajei e tal para passear. Mas a maioria das vezes são viagens espirituais, são viagens com missões espirituais para serem feitas, né? As minhas idas à África, as minhas idas também às vezes para
para a Europa, para o México, né? Muitas aqui para esses países da América Latina, nem sempre são viagens para passear. A maioria delas tem o intuito, né, do que a gente tem que fazer. Então, é muito fácil você pegar ou ir para um terreiro ou ir assistir uma palestra. É muito fácil você se entregar espiritualmente para alguma religião, mas cumprir, desenrolar e levar ela ao longo dos anos, isso não é para qualquer um, né? Isso não é para qualquer um. Essa região que eu morei aí no norte da Espanha é uma região muito fria. Ela, enfim, está quase para cima dos picos da Europa. É uma região muito fria, de muita neve, e que não é uma questão financeira, é uma questão de dificuldades mesmo, né? Tudo se tem que fazer às escondidas, porque a influência católica é grande. Então, até você achar alguém que te reconheça como bruxo e que abra as portas e que te ensine, que te mostre as coisas, te ensine alguns rituais, isso requer tempo, né? Então, aprendi assim na parte do sofrimento, alguns rituais que eu carrego até hoje. Então, às vezes as pessoas dizem, mas você vai fazer uma amarração amorosa com que base? Com que base? Base no quê? Né? Você sai por aqui catando as ervas, catando bicho de 4 pés e 2 pés, sai daqui fazendo, misturando tudo isso como? Por quê? Porque tem um fundamento. Tem um fundamento. E este fundamento é só com estudo, com dedicação e com tempo para conseguir adquirir. Então fiquem bem atentos, sabe? Prestem bem atenção, porque é muito fácil a gente mandar fazer uma roupa bonita, umas capas, é muito fácil você mandar fazer uma guia, é muito fácil você se vestir, abrir aqui um canal no YouTube, umas lives de madrugada e começar a prestar um auxílio espiritual, né? Então, tem muita gente boa por aí? Tem, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu sou ruim de lida, nem me procurem, nem queiram fazer trabalho comigo, porque eu sou ruim de lida. Não gosto muito de falar, não gosto muito dessa coisa de melação aqui, tal de puxação, né? Eu largo mais minhas patadas e vou resolver as coisas. Mas tem muita gente boa, sim. Pesquisa um pouco mais, busca informação, vai saber onde é que a pessoa se aprontou, há quantos anos a pessoa tem, como é que está a vida dessa pessoa, se está bem, se está financeiramente, como é que ela vai fazer uma abertura de caminho para você se a vida dela está pior? Como é que ela vai fazer resolver a tua situação amorosa se nem vida amorosa a pessoa tem? Está lá, às vezes, mais sofrendo do que você pensa, que a geladeira é vazia. Então, vão se instruir um pouco mais antes de mandar fazer alguma coisa, antes de confiar a tua vida. Porque depois que você começa um elo espiritual, ele não é rompido assim a qualquer forma. Não pensem vocês que fazendo um trabalhinho, que conseguindo um resultado, você está livre, porque não está. Porque uma coisa vai puxando a outra. A partir da hora que você deu a liberdade para alguém abrir a tua caixa espiritual e vasculhar, pode ter certeza de uma coisa. Vai vir muita coisa ali. Não adianta você esconder. Mas eu só quero essa parte, resolver isso aqui. Tudo bem. Mas as entidades vão puxar tudo aquilo que está à mostra ali. Tá bom? Bom domingo para vocês. Para quem não viu meus últimos vídeos aí, eu tô positivado no Covid. Então eu tenho aí no mínimo mais 9, 10 dias a partir de hoje ainda fechado, tá? Então não tô com nada presencial marcado. E tô aproveitando essa fase aí para mim, enfim, fazer alguns trabalhos, algumas coisas aí. E amanhã, segunda-feira, aí eu volto a falar com vocês. Minha saudação, que o Equeco traga abundância, riqueza, saúde, lar,
enfim, na vida de cada um de vocês. Axé.